Chegamos! Pré-jogo. Mais um, hein? Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Premier League continua. Rodada 26. O Chelsea na mesma. Derrota atrás de derrota. Passou aí a semana. Derrota para os Spurs, né? Quem esperava que novamente a chave seria virada em um jogo grande, não viu, e o Chelsea bem apático, com os Spurs até respeitando bem, mas depois partiram para cima e venceram, e o Chelsea teve sua primeira derrota no Tottenham Stadium, né? Vamos aí de Premier League. O Chelsea em casa tem jogão contra um rival, Leeds United. Rivalidade histórica, vamos falar, dá muitos dados sobre Chelsea e Leeds United nesta noite. Então, de início, quero pedir à turma aquele apoio, as redes sociais, Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar lá as resenhas em áudio, e Chelsea Fan BH 1905 YouTube. E quem aí gostar do Spotify na sua caminhada, corrida, curtir, dar moral pro Chelsea Fan BH. E quem gostar lá, quem for fã do TikTok, procura Chelsea Fan BH lá também. E estamos fazendo um teste lá, vamos ver se a plataforma é legal. O Du tá aí, chegou, Matheus Brito, salve Matheus, como está, tudo bem? O Chelsea amanhã vai enfrentar Leeds United, rivalidade histórica, o Leeds United, mais um time que está lá embaixo, na parte do rebaixamento. Na rodada 3 enfrentamos os caras, tomamos um 3-0, fora o baile, ainda com o Thomas Tuchel. Na época falamos que os jogadores não estavam entendendo como é que era um jogo contra o Leeds United, os jogadores novos não compreenderam a história da rivalidade e perderam aquele jogo assim, não viram a cor da bola no Elland Road. Amanhã, coisa diferente, é Stamford Bridge, o jogo é na Ponte e o Chelsea em ganhar. O Potter já falou na coletiva hoje, temos que ganhar amanhã. Então, vamos falar muito aí. Jonathan chegou aqui, tudo na paz, Matheus. Seja bem-vindo aí, você ficou sumidão. Exceto pelo Chelsea. Exceto pelos resultados ruins. Mas ver o Chelsea jogar é uma terapia, né? Ultimamente tem sido uma sessão de terapia dolorosa. Mas ver o Chelsea jogar é muito bom. O Eduardo Melhoranza, sempre aí, chegou, tá aqui. Olha o Du aí, ó. Já vou logo torcendo para perder, para ter demissão do atual técnico. A notícia é de que amanhã é o primeiro passo, né? Crucial, tem que vencer amanhã. E depois a régua de corte infelizmente, né? Eu ia falar Thomas Tuchel, olha aí, ó. A regra de corte para o Graham Potter é o Borussia Dortmund. Então, o que será que nos espera essa semana, hein? Terça-feira o jogo. Bug! Sempre tá aí o Bug. Temos e vamos. Amanhã temos que virar a chave. Ô, Matheus, Borussia Dortmund teve aquele jogo bom. Depois teve um jogo contra Southampton, aquela decepção. E a sequência com Tottenham e Dortmund novamente, eu achei que os caras iam entender o tamanho do jogo. Contra Tottenham foi horrível, nada deu certo, e agora vamos esperar. Amanhã é jogo de pancada, amanhã é jogo grande para Chelsea e para Leeds. Espero que as caras novas dos Blues, né, entendam. Eu estou aqui usando aqui, ó, a camisa do Chelsea Home de 1984.
Kerry Dixon usou essa camisa, o Paul Canoville, sabe? Eu vou falar de jogos dessa época aqui. Foi numa época que o Chelsea andou por segunda divisão, vence em confrontos com o Leeds em segunda divisão, foi assim, é impressionante. Que os caras relembrem essa época de vaca magra, já que agora a vaca está praticamente morta, né? A galera tá desembolando aqui, então vamos lá, né? O Eduardo melhorando aqui, ó. Sem esperança alguma de recuperação essa temporada. Não, essa temporada é Champions League, que é bem provável que tenhamos apenas mais um jogo, né? Mas essa temporada já era. Estão preparados para, se o Chelsea jogar um futebol de campeão, disputar a Conference League na próxima temporada? Manda a competição que for aí, que vamos botar um pet verde na manga da camisa. É o que vai sobrar, né? Tomara que o Chelsea consiga. O Du, estou esperando Zidane como novo técnico. Ah, esquece isso, o Zidane. Sinceramente, pessoal, vocês gostam do Zidane como técnico? Vocês acham o Zidane um bom técnico? Eu não consigo ver isso. Não. Zidane está parado desde que saiu do Real Madrid, que é seleção da França. Não. Zidane para mim, se chegar a gente torce pra caramba, mas nunca é uma opção para mim o Zidane. Acho que a situação é sustentável, mas acho que demitir antes do Borussia seria ruim, seria péssimo. Aí já é contar com os jogadores mesmo pela recuperação do time. No jogo contra o Dortmund, hype de Champions League, valeu bem. Vamos ver se na terça-feira eles vão jogar pra caramba de novo contra o Dortmund. Tem que fazer 2 gols, hein? Boa noite para quem não torce pro Chelsea. Para quem torce, é só noite mesmo. É assim, tem sido assim, Lucas. Infelizmente. Mas fazer o quê? O time está muito apático. Sobre a apatia, Matheus, eu não vou esquecer nunca aquela entrada pro aquecimento contra Southampton. Que o Aspilicueta mandando um come on boys, let's go. E aí os jogadores passaram nem ligando. Até cobras criadas, tipo Kovacic, os caras no túnel, ó, andando. Perdemos aquele jogo contra o Southampton antes do aquecimento. O Tuchel era fraco até ganhar com o Chelsea. Não era não, Du. Tá falando bobagem aí, não era não. O Tuchel já era bom com o Borussia Dortmund. Começou legal, já sempre fazendo bons trabalhos com o Mais. Já era bom com o Borussia. Lá no Paris, lá, ó, levou o Paris Saint-Germain à final de Champions. Não. E tanto que até hoje sentimos a falta, choramos a ausência de Thomas Tuchel. Olha, o Ezequiel chegou aí. Salve pro Ezequiel. Então, pessoal, vou enviar a resenha aqui pra galera. Enquanto isso, vou dar o serviço aqui, né? Chelsea versus Leeds United, Premier League 2022-23, rodada 26, Stamford Bridge, a ponte mais famosa da Inglaterra, né? Nesse sábado, 4 de março, olha aí, mês de março já tá aí, ó, já chegamos em março, hein? Terceiro mês do ano, jogo às 12 horas, meio-dia Brasília, 15 horas no Reino Unido, né? Semana cheia dos Blues, teve treino, N'Golo Kanté hoje, disse o Graham Potter na coletiva de imprensa, que fez um treinamento completo, então nenhuma dúvida que na terça-feira N'Golo Kanté estará em campo contra o Borussia Dortmund, né? Precisamos muito do Kanté junto com o Enzo Fernandes. Enzo que foi convocado pelo Scaloni, a lista da seleção argentina. Aliás, saiu lista de um monte de gente, né? Seleção mexicana, os meio acompanham o noticiário do México pela ESPN Deportes e um monte de coisa. Os cronistas mexicanos lá são muito críticos, já estão batendo no novo técnico do México, o Diego Coca lá. Olha aí, Gladson, salve. Tá aí, Arthur, olha o Arthur aí, ó. Fala, Arthur.
Tudo certo lá hoje, né, Arthur? Salve, Gladys. Tamo junto, hein? Leeds United, Gladys. Amanhã promessa, hein? Muita história. Então, antes de começar o papo da semana aí, é o seguinte, hein? Kerry Dixon, Paul Canaville, Gladys. É assim. Vamos falar disso aqui, anos 80. Essa camisa aqui tem história, hein? É assim, vamos falar aqui umas notícias aqui. O Graham Potter mandou que Reece James é dúvida. O Reece James que estava aqui no meu provável time, o James é dúvida. Então, já que o Potter falou dúvida, coxa, né? Eu já vou, para mim já vou descartar, vai ser surpresa se o Reece James jogar amanhã. Então eu já acho que não vai rolar, não. Então, Reece James é dúvida. O Azpilicueta tá fora ainda. Ele tá se recuperando bem, mas é só apenas por protocolo. Caso de concussão, né? O cara tomou um chute na cabeça, né? Então, são 2 semanas, né? Então, o Azpilicueta ainda tem que ficar mais uns dias fora aí. E o Kanté fez o treino completo. As notícias que pintaram durante a semana, sempre envolvendo contratações do Chelsea, né? Falando do Osimhen. O cara fez gol na gente quando jogava pelo Lille. Tá lá no Napoli, se encontrou, tá jogando muito, fazendo gol pra caramba. Nigeriano Osimhen. Voltou o papo de Vardiol. Eu não vou me iludir, mas essa diretoria do Chelsea é tão louca que se for resolver queimar dinheiro com um zagueiro desse nível, vai acabar queimando, né? O Times falou, olha o Gladys aí, ó. Gostou da camisa? Já chama o pessoal para um Spaces de pré-jogo no Twitter amanhã. O espaço lá é legal, hein? Tim, você, Gustavo, eu, olha aí. Pode ser, hein? Eu nunca fiz nada lá no Twitter, não. Uma hora aí que a gente vai. Pré-jogo, o jogo é meio-dia, umas 11 horas da manhã. Podemos sim, vamos combinar aí. Tá livre aí, Gladys. Vem pra resenha, pô, falar de Leeds, contar histórias. Se você quiser, você sabe que você não precisa de convite, sua cadeira aqui é cativa, né? Entrou o pensante. Vamos alinhar isso aí, ó. Você me chama. Outra, né? E o Andrei Santos foi emprestado lá pro Vasco. Não conseguiu visto de trabalho, mas já começou a dar os passos, né? Além da seleção brasileira de base, hoje já teve sua primeira convocação para a seleção principal, então já está começando a rolar um papo. Beleza. Tá com a galera aí? Show. Tranquilo. Pode ser. Você só me dá um toque antes, que aí a gente alinha e programa tudo. Por mim tá marcado, por mim tá tranquilo. Valeu demais, Matos. Tamo junto aí, apareça de vez em quando aí. Então, essa convocação para seleção brasileira que o Andrei teve, importante para os quesitos de jogar na Inglaterra, precisa de número de convocações, número de minutos, tem tudo aí, tem tudo a lá, né? Semana que comemorou, não comemorou, né, que a gente não comemora, a gente registra, né? Data de morte. Todo mundo aí sabe quem foi. Peter Osgood. O cara virou só uma estátua na entrada principal do Stamford Bridge. Data de morte, o Peter Osgood morreu no dia 1º de março de 2006. O rei de Stamford Bridge, todo mundo está acostumado a chamar o Didier Drogba de rei de Stamford Bridge, né? Só que o primeirão foi Peter Osgood. Olha aí, Alessandro Dalmolin. Alessandro Dalmolin é uma figura importantíssima quando se fala em jogo contra o Leeds United. Sensacional. Foi
O Osgood faleceu em dia 1º de março, 59 anos de idade. E olha só, o cara tem a reverência de todos os blues, é uma lenda. Eu recomendo assistir. Tem um vídeo, Lendas do Chelsea, no canal Chelsea Fan BH 1905, e também Lendas do Chelsea em texto, e também no Spotify. Dá uma olhada lá, Chelsea Fan BH, Peter Osgood, Lendas do Chelsea. Salve, salve, Dalmolin. Saiu umas notícias que seria bem provável o Malton no Liverpool. Eu não vou me surpreender se isso acontecer, não. Antes de entrar direto no Leeds e Chelsea, vamos falar o seguinte. Peter Osgood, tá? Ele foi, falecido, o rei de Stamford Bridge. Olha só o cara. Campeão da Copa da Inglaterra em 1970 contra o Leeds United. O maior Leeds e Chelsea da história aconteceu em 1970 e foi finalíssimo 2. Peter Osgood tem duas dessas, tá? Tem uma pelo Chelsea em 70, a primeira dos Blues, e uma em 1976, quando ele era jogador do Southampton. Outro título do Peter Osgood tá aqui. Copa da Liga Inglesa. Essa que o Manchester United ganhou no fim de semana. O Peter Osgood ganhou com o Chelsea em 1965. Tá aqui os troféus vencidos pela lenda Blue. Peter Osgood. Olha aí, o Cris entrou aí, hein? Cris entrou. Opa, vai chegar. Gente boa pra resenha aqui. Salve o Cris. E alguém se lembra de que troféu é esse aqui? 1971, UEFA Cup Winners' Cup. Peter Osgood venceu o Real Madrid. Eliminou o Manchester City na final e venceu o Real Madrid em 2 partidas. A UEFA Cup Winners' Cup. Troféus vencidos pelo Peter Osgood, a lenda, falecida em 2006. Data de morte, 1º de março de 2006, aos 59 anos. O Peter Osgood do Santiago chegou. Vovô blogueiro Alessandro Dalmolin, chama o Alessandro Dalmolin. É só chegar, né? Ainda sobre as notícias, o Thiago Silva, é uma pena. Olha aí, Dalmolin chegou. Você não sabe como eu gosto quando você aparece quando tem jogo contra Leeds United pra gente contar a história. É muito bom. Gosto de. Olha aí. Salve, salve aí, pessoal. Como é que tá? Como é que tá as coisas? Muito frio aí em Londres, porque com a gola alta dessa só pode estar frio. Hoje tá 6, 7 graus, mais ou menos. Mas ficando velho, já não aguenta mais as temperaturas, né, meu filho? Quando era molecão, eu tava de camiseta uma hora dessa, mas hoje em dia não dá mais. Pois é. E aí, cara? É o seguinte, independente da posição, da campanha, amanhã é jogo duro, rival Leeds United. Tá otimista aí? Não, eu não vou no jogo. Eu não vou pro jogo domingo, vai? não. Eu não vou, não. Vou dar pro meu filho. Eu tentei vender esse ingresso, ninguém quis comprar. Pô. Ainda tem ingresso à venda lá, ó. Quem quiser, é só lá no website que acha ingresso à venda. O pessoal tá botando com o pé, bicho. Pera lá. Tem alguma coisa errada aí. Ainda tem ingresso para Leeds e Chelsea. O jogo amanhã é meio-dia. O que é isso, cara? Não pode dizer ainda. Só falta a turma achar. Então, você vai perder o Leeds United. O Potter estava animado na coletiva, falando que precisamos ganhar e vamos ganhar. Cara, todo palhaço quando entra no picadeiro tá animado para animar a plateia do circo. Começou. Começou. E estou falando as notícias da semana aqui, o Dalmolin. E aí, estava lembrando da data de morte aí, dia 1º dessa luta aqui, né? Essa fera aqui. Eu tava no enterro, eu tava lá no estádio, fui no enterro um dia de chuva e acho que juntou umas 20 mil.
colocaram assim, lá na marca do pênalti no chat dele. Cerimônia na marca dos pênaltis. Aí tá passando pelas notícias da semana aqui, aí eu te pergunto, essa lesão do Thiago Silva, véio, 3 semanas fora, 6 semanas, né? 1 mês e meio, e ainda mais recuperação e tudo mais. Vai voltar no finalzinho da temporada, né? 2, 3 jogos finais, né? Isso se voltar, né? Vamos ver como é que tá, porque do jeito que o departamento do Chelsea também é lento para recuperar os caras para voltar de. Ainda mais ligamento, né? Do ligamento do joelho. Isso aí demora, é Sem complicado. ligamento cruzado medial. Por isso que é um mês e meio. Aí, eu não sei, o único cara que conhece de defesa lá no time e tá fora do time. Agora ferrou, né? Agora tem que depender de Fofana e Koulibaly, pelo amor de Deus. E o pior é que não tem o Thiago, também não vai ter o Azpilicueta por causa da concussão, né? O chute na cabeça. Os principais jogadores estão fora. Você falou Fofana e Koulibaly. Será? Não será que não vai ter o Badiashile junto com o Fofana, não? Já que o Fofana entrou no lugar do Thiago contra o Tottenham. Tô achando que vai ficar um Badiashile e Fofana. Se entrar esses dois aí, é 3-0 pro Leeds. Isso. O Leeds tá mal, senhor. O Leeds tá mal. A gente tá péssimo, cara. A gente tá péssimo. Qual foi a última vez que eu gritei um golzinho com gosto ali no Chelsea? Não. Tá feia a coisa. Time que não faz gol. Aquele segundo gol do Tottenham, né? Onde o zagueiro deixa o cara entrar pelas costas. Assim que o Thiago Silva saiu, assim que o Thiago Silva saiu do time, ele falou, agora a gente perdeu e perdeu feio. E deu sorte de perder só de 2, porque o Tottenham é uma porcaria, porque tu pega um time veloz ali e a gente toma um 5. É verdade. Você falando aí, o Kane recebeu livre, a bola passando assim, a saída do Thiago Silva desequilibrou o negócio todo. E agora, tá fora. Eu vou falar pra você, se o Tottenham tivesse entrado com o Song logo de cara que o Thiago Silva foi lesionado, se tivesse colocado o Song ali logo de cara, a gente tinha tomado mais de 3 gols. Foi só o Song entrar, puma, na cabecinha do Kane. Não adianta, bicho. Eu achei que no início o Tottenham até estava dando aquela respeitada que eles sempre dão, sabe? De não encarar muito, deixando um jogo de igual para igual. Mas depois eles viram que o bicho estava muito, muito feio. E o partido foi para cima. Mas esse bicho aí não é aquele que batia na gente, não. Foi uma tese matou mesmo. Bicho, segundo tempo, como é que você pode com 30 segundos? Tá certo, o que fez a defesa? O Enzo precipitou, que o Kepa ia pegar a bola, ele deu aquele chutão pro cara livre, e aí ele fez uma coisa que os jogadores do Chelsea não fazem, né? Chutar de longe. Aí gol, né, velho? Ele desviou. Não tem condição, tá doido. E o único jogo que importa para nós vai ser o jogo da terça-feira, mas amanhã é mais pela honra, né? Pela rivalidade, né, velho? Eu acho que eu vou mandar o Nicolás para lá. O Nicolás estava me perguntando, eu falei para ele, você quer ir? Eu assim, não sei, deve depender do meu jogo, mas parece que ele não tem jogo para ele esse fim de semana, então de repente ele se anima e vai, vamos ver. Qual time que ele joga aí mesmo? Dagenham Redbridge. O Dagenham tá em qual divisão? Tá na quinta ainda? É National League. É a quinta aí? Quinta divisão? Tá. E o Barking? O Barking, que é da sua região lá, tá em qual? Esse é o Santiago que joga no Barking, né? Aí já tá na 10ª divisão. 10ª divisão. Eu tava olhando que... Lembro, né? Olhando os negócios ali. O John Terry nasceu em Barking, né? É na região aí. Ele nasceu 2,5 km da minha casa. Ele estudou na mesma escola que meu filho estuda. Por isso que ele era lá do Oeste? Isso. O Damalin, o Jonathan está perguntando para você aqui, ó. Você acha que o Potter cai amanhã
que quem que você queria no lugar dele, não vai cair, não. Não esqueçam isso. Vocês têm que entender uma coisa, que eu já cansei de pedir a cabeça dele, juntamente com um monte de gente aqui. O problema é só um. O problema é que o americano, assim que ele contratou o Potter, e o Potter começou a fazer as merdas que ele está fazendo, ele sabe que o Potter não é técnico pro Chelsea. Mas como os americanos são cabeça dura, eles são muito resistentes, porque na América eles estão acostumados nesse sistema de os times não caem. Time de basquete não cai, time de beisebol não cai, time do futebol americano não cai. Então, para eles, até eles se acostumarem com o fato de que 4 times disputam ali para não cair, 3, né? 3 times caem, e até eles verem que realmente o negócio vai piar, porque vai piar, porque se você olhar para baixo, está mais fácil a gente cair do que subir, né? A gente está se aproximando muito dos últimos 4 ali em termos de pontuação. Então, para ele, isso é novidade. Vai demorar um pouquinho para ele se acostumar com essa ideia. E isso é muito cabeçudo, cara. Não vê o pessoal do Manchester United, o pessoal do Liverpool. Os caras são muito cabeçudos. Fazem merda atrás de merda e não reconhecem que fizeram merda. Então, é muito complicado. Você viu lá na final, lá o Glazer, lá, né, dono do Manchester United, lá sendo cumprimentado, a torcida não gosta. Tava lá na final para pegar as glórias, né? Mas é assim. O Dobalin, chegou aqui o Rick Júnior, lá de Salvador, tá aqui agora é frequente, assíduo na resenha. Em breve vamos mostrar a carinha dele na tela aqui, ó. Tá sempre aí, comenta bem, ó. Grande amigo, bandeira azul, sempre lá no alto, ele sempre fala a nossa frase aí. Manda um abraço para ele lá de Salvador, lá do Mané. Com certeza seu fã também já deve ter visto pelos grupos. Fala aí, doutor Rick Júnior. Dezembro do ano que vem eu estou em Salvador, se Deus quiser. Eu vou lá no Pelourinho, lá tomar uma cervejinha, né? Passar o Réveillon lá em Salvador o ano que vem. Então nós vamos bater uma cervejinha ou 2 aí. Mas antes eu estou lá em BH, eu estou aí em BH antes. Hein? Aí, ó. Ah, garoto, vambora. Vamos lá tomar aquele caldo. Vamos sim. Opa. Vamos mandar abraço. Então, Molim, 1 ano da venda do nosso clube, nosso time. Aliás, você, essa semana aí, teve trabalho, hein? Os pitch owners aí criaram uma associação de torcedores que vão conversar com os novos donos, fizeram uma junta aí. Como é que é? Conta pra nós disso aí. Você pode falar? Você recebeu o documento? Recebi, então. Eu estranhei, porque demorou muito, porque quando o Abramovich comprou o clube, a primeira coisa não, né? Nas primeiras semanas que ele comprou o clube, o primeiro mês que ele comprou o clube, ele já automaticamente mandou os representantes deles conversar com o Pitch Owners, né? Com a nossa associação lá de representantes, né? Donos do gramado. Donos do gramado, isso. Então, eu estava esperando, até comentei com você logo que ele comprou o clube, assim, ele vai ter que vir falar com a gente com relação ao estádio, quais são os planos dele em relação a gente, né? Porque o pessoal investiu alto no gramado, se ele quer sair de Stamford Bridge, vai ter que comprar, ou vai querer tentar comprar e não vai conseguir, porque a gente não está lá para vender nada, ou vai ter que transferir os direitos para o campo. Não, tem um monte de situação que ele vai ter que resolver. Como que ele vai querer fazer essa reforma do Stamford Bridge? Porque a reforma vai ter que acontecer porque está no contrato estipulado pelo Abramovich e pelo governo britânico também, que essa reforma faria parte do contrato, né, da transição de contrato. Ele não pode pular fora dessa. Então, uma hora ou outra, ele vai ter que vir conversar com a gente. E vamos ver o que o cara vai propor aí, né? Qual que é a ideia dele. Mas eu acho que ele está com tanto cu na mão que ele não vai ir sozinho, não. Ele vai mandar os capinchas dele lá. Porque se ele aparecer em pessoa, aí eu acho que ele escuta, porque a torcida não está nem um pouquinho contente com ele, não. Mas aí eu estava lendo, são 10, 12 é a junta de torcedores? São 10, 12 que representam todo mundo, né? Isso. Então esses 10, 12 conversam com ele diretamente. E depois esses 10, 12 aí passam pra gente, né? É uma carta em aberto pra gente ir lá pros
Stamford Bridge, a gente senta lá no auditório lá embaixo lá do estádio, né? E a gente vota a proposta que ele manda para esses 12, né? Ele vai vir com uma série de propostas, né? E aí a gente vota sim ou não, aí esses 12 votam com ele e fica nesse bate e rebate, né? Até entrar em um acordo. Nós fizemos uma resenha uma vez, aquela primeira resenha de 2020 lá, eu até mandei o link, porque ela botei o áudio dela no Spotify, lá no Chelsea Fan BH. Você me falou, mas eu não lembro mais. Qual é o número de pitch owners? 32 mil até agora. 32 mil. Nossa senhora, é muita gente para negociar. É por isso que é difícil negociar para querer vender o gramado lá. Chegou o Constantino, o Rick falou, sexta boa, tomando uma gelada e curtindo o pré-jogo dos amigos. O Rick, você já está convidado. Vou entrar em contato com você para você participar aqui também na próxima. Agora aqui, quando nós estamos falando desse papo aí de pitch owners, a junta que foi criada, onde o Chelsea vai jogar quando começar as reformas daqui uns 2 anos, mais ou menos? Twickenham, Tottenham ou Craven Cottage? A intenção seria, o último plano de coisa seria ficar... Você lembra o que o Real Madrid fez? O Real Madrid, eles afundaram o estádio, né? Afundaram onde que está gramado lá, cavaram ali e fizeram a arquibancada da parte de baixo, no subsolo, né? E subiu. Então, se for fazer isso mesmo, a ideia seria jogar em Wembley. Porque Twickenham já disse que não, né? E você tirando o Twickenham e você tirando como é que é? Twickenham, o Wembley, falar em Craven Cottage. Craven Cottage não comporta o volume de torcedor do Chelsea. Metade, né? Lá é 30 mil só. Né? Então são 27 mil season tickets, né? Holders, e mais os 2.700 de visitantes. Quer dizer, se for em Fulham, aí não vai ter para membro e não vai ter para turista, né? Porque os season tickets eles vão tomar conta de todo o estádio, menos os 2.000, 3.000 que são para visitantes, que é mandatório, né? Então, 10% da locação do estádio. Tirando o Craven Cottage, qual é o estádio mais próximo de Stamford Bridge aí na região de Londres? Queen's Park Rangers também é muito pequeno. Pequeno, não dá. Aí você teria o Olympic Park aqui, né? O estádio do West Ham, que é do outro lado da cidade, né? Não pode dizer que é mais... Por exemplo, mas... Crystal Palace não dá? É longe? Não dá. É até mais perto do que o London Stadium. A Crystal Palace é pequenininho. Crystal Palace é um pouquinho maior que Craven Cottage. 30 mil lá? 30 mil. Então, fala de Twickenham. Twickenham você já foi muito lá. Lá é uma casa de rugby, né? É só rugby? Ou é cricket? Não, é só rugby. É a casa do rugby da Inglaterra. E Twickenham, o problema é que seleção inglesa joga lá, né? Twickenham é o seguinte, Twickenham é uma das áreas mais caras por metro quadrado aqui de Londres, né? Eu acho que é a terceira ou quarta área mais cara em termos de metro quadrado aqui em Londres. Então, os residentes de Twickenham, eles não querem saber de torcida de futebol lá, porque a torcida do rugby e a torcida do futebol é completamente diferente o esquema. Torcida de rugby, eles sentam juntos, não tem segregação, não tem separação. Você pode ir com camiseta de qualquer time, tu senta do lado do cara que está torcendo para o time contrário, eles são de boa. Eles podem tomar cerveja dentro do estádio, coisa que torcedor de futebol já não pode há séculos, né? Dentro do estádio que eu falo é sentado na tua cadeirinha ali assistindo o jogo. Quer dizer, o nível de torcedor é completamente diferente. Então, os residentes não querem torcida de futebol lá em Twickenham. Então, aqui eles vão muito pelo que o morador pensa, o morador da área pensa, né? Eles têm que ter aprovação, primeiro do subprefeitura, depois dos residentes, né? Tem que ver transporte também.
Tem que ver um monte de coisa. E Twickenham está fora. Já falaram que não querem saber de futebol lá. E Twickenham é fora. Então só sobra o Wembley. Né? Igualzinho Mas, o por Tottenham. exemplo, se num mundo ideal os moradores lá resolvessem falar, queremos futebol, como é que é o acesso para lá? É fácil ou é complicado? Não, acesso aqui Lá, tudo aí tem trem, né? lá é trem, lá não é metrô, lá é trem, é por cima, né? Não é por baixo, é over, né? É como se fosse Mas a chega CMT. rápido lá? Chega rápido? Chega, é só ir para Vitória e pegar o trem, tu tá lá rapidinho, né? Ou ir para Clapham, tu chega lá rapidinho. Quer dizer, em termos de transporte, Twickenham é bem mais acessível do que Wembley para muita gente, né? Porque tem muito mais trem que vai para Twickenham. Mas pelo contexto geral aí, que é vender ingresso, turista, manter lá os season tickets, né? Vai ter que fazer igual o Tottenham fez e jogar em Wembley mesmo para 90 mil todo jogo. 90 mil, 60 mil. E pior que enche, né? Se você colocar o Wembley, você vai conseguir encher boa parte do estádio, porque você abre muito mais o leque, né? 80 mil, né? São 80 mil pessoas, você consegue colocar 60 mil no estádio fácil. Rapidinho você coloca 60 mil pessoas em qualquer jogo do Chelsea, né? E as outras 20 mil seria para a torcida contrária, né? Seu xará Alessandro ZL te cumprimentando aí, dá uma ali, mandando um salve. E o Eduardo fazendo aquela pergunta de $1 milhão, né? Ou 1 milhão de libras, no caso aqui, que é futebol inglês. Vocês acham que a única maneira de salvar a temporada é o título da Champions? Eu acho que a única maneira de salvar a temporada é o Chelsea ganhar jogos e ficar entre os 6 primeiros, cara. Para dar uma aliviada. Para mim, a única maneira de salvar a temporada é não cair. Para você ver onde que eu tô com o Chelsea agora. Não caindo, para mim, tá bom. Não vai chegar apesar de que o Russell bem estava dando nas letras. Acho que não vai ser para tanto. Os jogadores não vão deixar chegar no nível de cair, não. Se bem que com o Mourinho em 2016, né? Lembra? Com o Mourinho em 2016, o Chelsea chegou, né? Na porta do rebaixamento quando ele foi demitido. Então, jogador de futebol é uma complicação toda. É isso. A sorte do Chelsea é que tem pelo menos 5 ou 6 times que é pior do que o Chelsea no momento. Porque se você pegar depois da Copa do Mundo, que é quando a Premier League recomeçou até agora, o Chelsea estaria em último colocado. Se a Premier League tivesse começado em janeiro, a gente seria o último colocado da Liga. Você vê até onde chegou. Como é rodada 26, então faltam 13 jogos. 39 pontos a ser... 39 não, no caso do Chelsea são 14 jogos, né? Porque tem um jogo com o Liverpool ainda. Rapaz, tá complicado. O Alessandro Potter vai vazar amanhã, vai não, chegando no ponto. Infelizmente não temos mais tempo a perder. O resultado ruim amanhã será tarde demais. Potter precisa ter saído. Eudes, mas não vai não. Hoje chegou falando que o Egbali e o Boli aí ainda estão fechados com ele. Em outros lugares já falam que amanhã é crucial e a cartada final é terça contra a Borussia Dortmund. É por aí, Dalmolin? Sua turma aí pensa assim também? O noticiário daí? Como é que está sendo? Contra o Borussia? Esses 2 jogos, né? Que falaram que é crucial. E como é que está o noticiário aí sobre o Graham Potter aí? O noticiário está bem dividido, cara. Tem gente, por exemplo, se você escuta a Sky Sports, né, que a Sky Sports é o maior é tipo uma ESPN Brasil aí, né? Se você escuta, é grande, pois, veículo de esporte aqui na Inglaterra, né? Se você escutam eles, a maioria dos comentadores da Sky estão preocupados. Estão falando que, né, o Chelsea errou em contratar o Potter e que o dono já tem que tirar a cabeça debaixo da terra e fazer alguma coisa, né?
Agora, se você escuta, por exemplo, uma emissora mais conservativa, como a BBC ou como a BT Sports, ele já fala, não, tem que dar tempo, porque o técnico é novo, porque o time é novo, o time nunca jogou junto, ainda estão se habituando um com o outro, tem muitas lesões, enfim, eles querem dar tempo ao negócio. E eles acham que o Chelsea é muito grande para cair. O Chelsea não é muito grande para cair, porque o Chelsea já caiu 2 vezes, né? Então não tem essa de time grande não cai. A gente já caiu e a gente já passou muitos anos ali nas divisões de baixo. Isso, eu estou usando uma camisa de segunda divisão aqui, ó. 1984. Bem bonita. Kerry Dixon e a turma toda. É assim que eu tô nessa aqui. Aqui. Você escuta aquela rádio lá, Talk Sport, onde o Rei Wilkins trabalhava? Exato. Tem um cara lá que é o Agboa, né, que jogava no Aston Villa, ele é bem crítico disso aí, ele está preocupado com o time. O Jason Candy, né? O Jason Candy, que era lateral do Chelsea, um bom jogadorzinho, jogou no começo da década de 90 pro Chelsea. Infelizmente, ele teve que encerrar a carreira dele cedo por causa de lesão. Então, o Jason Candy, ele sempre fala, olha, nem na época que eu jogava no Chelsea, que a gente estava sempre lutando para não cair, que o time estava pobre, que a gente chegava lá 14º, 15º, 11º, 12º. O time jogava tão mal como está jogando agora. Ele falou, falta garra, falta iniciativa, falta moral, o time está desmoralizado, o time está baixo, o Graham Potter não tem culhão suficiente para comandar um vestiário daquele tamanho. Então os caras batem a real mesmo, mas ele falou assim, ó, o que o torcedor pode fazer? Infelizmente, no sistema em que o Chelsea é montado, e que a Premier League é montada, aqui são donos de futebol, não são presidentes. Você não pode derrubar o dono do clube. Você pode fazer pressão, você pode pichar muro, o cacete, mas o dono é o dono. O final da conta, a decisão é com ele. Ele não deve satisfação para ninguém. Faz o que ele quiser. É assim. Exato, não é que o time está ruim, você vai e derruba o presidente. Ou você vai e invade o campo lá e enche de bolacha lá o cara lá e... Aqui não é, bicho. Aqui, se você invadir o campo e começar a descer porrada, como o jogo do Botafogo ontem, né, é portão fechado pro resto. É portão fechado pro resto do campeonato. E perde uns 20 pontos, quer dizer. Hoje, eu estava tendo uma conversa na hora do almoço, até com o Arthur, que estava aí mais cedo. Por exemplo, tirando 2009 na Champions, e o Botafogo ontem, cara, você já viu alguma maldade tamanho no futebol? Para não falar aquela palavra que tem que chamar a polícia? Chelsea Millwall, quando a gente perdeu nos pênaltis lá em Stamford Bridge para eles, até invadiu o campo. Chelsea Millwall, 2097, que a gente perdeu nos pênaltis para os caras. Não tem o vídeo? Polícia, cavalo. Se você olhar bem, eu tô lá invadindo o campo lá. Eu sou um daqueles caras correndo para pegar os caras lá do outro lado do estádio. Não, mas Wilson, é porque você não era vovô ainda, né? Você conseguia correr. Eu era novinho ainda. Conseguia encarar a polícia montada e tudo mais. Eu tinha 30 aninhos. Eu tava esbelto na época. Pois é. Olha aí. Rick Júnior, vamos torcer para dar certo, Alessandro. Luiz Henrique viria mesmo. Pintou esse papo hoje, bicho. Sinceramente, o Luiz Henrique deu a continuidade naquele Barcelona lá, ganhou um monte de campeonato. Ele saiu da seleção espanhola, né? Eu acho que ele saiu da seleção espanhola. Eu não tenho opinião formada sobre o Luiz Henrique. Eu só não quero o Zidane. Depois tem outra. A única coisa que eu vejo em defesa do dono lá do bowling, se você mandar esse cara embora, quem que você coloca ali? Pois é, porque aí você traz? Esses nomes aí. Não, mas quem é que vai sair? O cara realmente vai sair do Barcelona? Não vai sair do Barcelona.
Não, o Luiz Henrique está desempregado, ele estava na seleção espanhola. Mas quem que é Luiz Henrique? O que ele conhece de Premier League? O que Não, o pois Luiz Henrique é, fez? eu tô falando que aparece. Ele ganhou Champions, ganhou a Champions com o Barcelona, se não me engano. Acho que era ele, 2015, contra o Juventus. Acho que ele era o treinador. Não foi ele que treinou o Neymar, o Messi, o Suárez? Acho que era ele, sim. Não tenho certeza. Mas ele foi campeão com o Barcelona, que sempre ganha na Cara, Espanha. se você me dá um time com Neymar, Messi, num campeonato como o espanhol, eu ganho a porra do espanhol. Pois é, rapaz. Mas eu falando sobre o Luiz Henrique, eu não tenho opinião sobre ele, não. Agora, eu não quero o Zidane. Você acha o Zidane bom treinador, Dalma? Que o povo está encantado porque ele ganhou aquele monte de Champions com o Real Madrid. Mas de lá para cá, ele não treinou mais. Não, o cara é arrogante, o cara é antipático, o cara não sabe, ele olha, não gosta do estilo de jogar dele, não é um treinador para estilo Premier League, acho eu. Não, eu não curtaria, eu preferia ver o Mourinho de volta do que o Zidane, para você ver. Já estão falando, soltando um zoom lá na Itália, lá, de que ele já não está bem, está discordando de umas coisas da Roma lá. Está cheirando cavado. Mas aqui, vamos fechar com o Pochettino? Ah, meu Deus do céu. Pô, traz o Lampard então, caralho. Foda-se. Se a gente chegou no nível de trazer Pochettino pra cá, então foda-se, contrata o John Terry. Contrata o John Terry para ser técnico. Aposto que faz um melhor trabalho do que Pochettino. Hoje apareceu uma foto dele lá no treino, observando lá e tal. É o John Terry. Interinamente, né? Quem sabe. O Breno aí... Se for para mandar o cara embora agora e para trazer um cara interino, que traga um John Terry da vida, porque o cara conhece o clube, conhece a academia, conhece todo mundo, sabe como que é, e ele dá ordem na casa. O pessoal respeita. Pelo menos vai moralizar. Vai moralizar o vestiário lá. Não vai ter ninguém maior do que ele lá. Né? Assim, olha o Breno aí, ó. Aí, vovô, tô em Portugal e tô tentando comprar um ingresso para ir ver o jogo. E não consigo, tá sempre sold out. Tem algum truque aí para ajudar? Aí, ó, aquela informação que você deu no início aí. Vovô disse que tem ingresso disponível para ver o jogo amanhã ainda, Breno. Fala com ele aí, dá um bolinho, ó. Se você quiser meu ingresso, cara, tá aqui, ó. Trintinho é seu. Pega o avião agora aí, chega daqui a pouquinho e vem buscar. Mas não, o melhor jeito de você conseguir. O melhor jeito de você conseguir. Aqui agora? Aí tá batendo 11 horas, né? 11 horas da noite aí, 11? Meia-noite. Meia-noite? Ah, 10 para meia-noite. Ele tá batendo 9 horas, é isso aí, pois é. O Paulo CRV chegou aí, participou um pouco da resenha pós-jogo contra o Borussia Dortmund Só para responder o cara legal, Cris, só um minutinho, só para responder o rapaz aí, falou, ó, o melhor jeito de você conseguir ingresso, o único jeito de você conseguir ingresso sem pagar na mão de cambista é sendo membro do clube. Cansei de falar aqui, comprar uma membership, porque aí tu tem a data específica para comprar o ingresso que tu quiser, você tem a primeira opção de comprar o ingresso, fora isso, cara, a maioria dos jogos tu vai comprar na mão de cambista. Pois é, olha aí. O Rick falando, ó, amanhã 1-0 e 2-0 terça e vamos nos recuperar na temporada. Rick, passa um pouco desse otimismo aí para mim, porque o Chelsea eu acho que o Rick já tomou muito cajuzinho aí com Guatapá, cara. Já tá fritando a cabeça dele aí. Ele falou, tá tomando cerveja lá e assistindo a gente aqui. Amarvada. Como ia ser bom o Chelsea voltar a fazer gol, 3 gols em 2 partidas, ia ser muito olha, ia ser uma semana assim, show de bola até para aliviar o treinador lá. 2009 foi um assalto à mão armada, era a oportunidade de vingar a final de 2008 contra o United. Rapaz, aquilo ali, Blue nenhum esquece. Ô, Rick, assiste a resenha Nostalgia lá no Chelsea for BH 1905, tem lá. Chelsea 1, Barcelona 1, 2009. Tem lá, o vovô aparece lá
na parte final, fica quase 50 minutos conversando lá. Treinador fraco, incompetente, disse o xará do Dalmolin aí. Por que você não quer Zidane? É porque eu te falei, o Rick. Eu quero saber se o Zidane é um bom treinador. O Dalmolin falou do que acha dele aí, da arrogância, o jeito de tratar e tudo mais. Ele estava no Real Madrid, as pessoas estão encantadas porque ele ganhou aquelas 3 Champions League. Mas fora, será que vai chegar na Inglaterra e pegar um time cheio de jovens, todo renovado aqui? Que projeto tem o Zidane? Para mim não desce. Eu não tô nem... Se vier, eu vou torcer para ele pra caramba, mas não tá na minha lista não, cara. Salve, Filipão Augusto. Rick Júnior, olha aí, ó. Quem eu queria do Tuchel de volta? Esquece, que aí tem uma ferida aberta. Por isso não vai acontecer com os novos dois. Exatamente. Tuchel volta, não volta. É. Rubem Amorim do Sport joga no mesmo esquema do Tuchel, daria certinho no Chelsea. O treinador do Sport, os caras lá estão... Olha o Fly chegou aí. Era fácil derrubar o treinador, não ir ao estádio. Lá é diferente, hein? Top. O Breno também entendeu aí sobre os ingressos, Dalmolin. Vovô tá no teatro amanhã, o Fly perguntando, né, Dalmolin? Se você vai pro jogo amanhã, você explicou aí. Meu filho vai no meu lugar. Zidane é mais administrador de vestiário, nada além. Isso aí, falou o Fly aí. É isso aí, não é, Dalmolin? Exato. Então, a única coisa que o Zidane faz é pegar jogador bom, que já é nomado, muitos jogadores de seleção, distribui a camisa, né? Olha pra cima com aquele narigão lá que deve pagar imposto no ar que tá respirando e acabou, bicho. Essa é a vida do Zidane. Pegar time fácil. Seria Zidane um Renato Gaúcho, um administrador de vestiário? Eu acho o Renato Gaúcho, né, melhor do que o Zidane. É. Pelo menos o Renato Gaúcho, ele dá mais... Tá lá no Grêmio, lá, fazendo um bom trabalho de novo. É isso aí. Então, um ano da venda dos Blues, você explicou, né? Teve a associação que foi criada aí. Um ano do fim do Império de Romã, 21 taças, 5 Premier League, 2 Champions, um Mundial, uma Supercopa, 3 Copas da Liga, 5 Copas da Inglaterra, 2 Supercopas da Inglaterra e 2 UEFA Europa League. Vou mostrar aqui, Dalmolin. Eu pedi para fazer, como eu não achava as réplicas, né, para a minha coleção, eu fiz todas as taças vencidas pelo Chelsea. Hoje eu consegui a segunda divisão, a Championship. Então eu consegui aqui, ó, a Community Shield aqui. Beleza. Então, essa Charity Shield. Football League Community Shield. Tá aí. É o jogo da caridade, né, Dalmolin? Charity aqui, Shield, é o torneio de abertura. A renda vai... Como é que é distribuída a renda, Dalmolin? É doada para um lugar só ou para vários lugares? Não, vai para as equipes de futebol de base da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª divisão. É isso. Futebol para os cegos, futebol de aleijado, essas ligas que são menos... que são estão lá no fundão, né? Vai para quem precisa mesmo. E essa taça aqui do Dalmolin, ó, recorda que taça é essa? Essa não é da UEFA, antiga UEFA? Ou a FA Cup? Não. Essa aqui é a League Division 2, segunda divisão, antes da chama, até 89. Essa aqui é que o Chelsea ganhou do Leeds e subiu em 1990 para não descer mais. O Chelsea tem 2. Essa aqui que eu consegui ela hoje. Então agora eu tenho aqui uma coleção com todas as taças. E se bobear, a gente vai buscar terceiro ano que vem. Não, nunca mais. Nunca. A galeria desse aqui não vai aumentar mais, não, Dom. Não vai aumentar nunca mais. O maior mérito do Zidane foi administrar o vestiário e manter caras motivados durante aquelas temporadas. Por isso que eu falo das 3 Champions. Trevor Down, quando precisou comandar a reformulação do Real, com os jogadores jovens que foram contratados e sem CR7, falhou miseravelmente. Vinícius Júnior recém-chegado, né, ele deixava o Vinícius Júnior fora do time, né? Na época, o Zidane. É isso aí.
Ô, Denis falando em Willian Vinícius morreu, Júnior, eu cara, acho gostei, que cai também. gostei da convocação do homem hoje, hein? Tá bom, pelo menos já não tem mais esse porra desse Neymar aí. Que, meu Deus do céu, gostei Você dessa gostou? seleçãozinha de hoje. Eu gostei, pô. Mas Tem é três porque o palmeirenses carinha lá. lá tá machucado, né? Ah, mas tá bom. É o seguinte, o papo da ali rendeu aqui, então eu vou passar sobre escalação, a classificação da Premier League, só a zona de Degola. Europa, o Chelsea, o Leeds e a rebaixamento. Então é o seguinte, líder é Arsenal, aí dá uma olhinha. Nós pensamos que depois daquela derrota lá do Manchester City, nada, normal, é aquele Eu tava tomando uma cerveja. Falando em Arsenal, tava tomando uma cervejinha com o João Castelo Branco ontem, lá em Canindel, porque ele tava fazendo o podcast dele lá. podcast E ontem, antes dele começar o podcast, a gente tava tomando uma cervejinha junto lá. O bicho tá contente, bicho. Ele tá animado. Falei assim, não se anima não, que vocês são companheirinhos de pressão. Daqui a pouco explode essa porra aí, vocês estão fodidos, bicho. Ficou bravo com isso. O correspondente Premier é muito bom, eu ouço toda semana, é bem legal, eu gosto demais. Ele está muito feliz, ele dá uma zoada, eles falaram sobre o Chelsea lá, eles estão bem críticos, tá feia a coisa. Então, ó, líder Arsenal 60, City 55 e o Manchester United 49, Tottenham 45, isso aí é Champions League, tá? Newcastle é o quinto com 41, aí vem Liverpool, sexto, e Fulham, sétimo, porque até aí é conferência, né? Chelsea, décimo, com 31, 10 pontos atrás do quinto. Antes a gente estava 10 pontos atrás do quarto, agora 10 pontos atrás do quinto. O Leeds United, 17º, com 22, um ponto só acima do rebaixamento, e tem Everton e Bournemouth com 21, e o Southampton, que tem 18 pontos da Molinha, e dos 18, 6 eles tomaram do Chelsea. Absurdo. Então, olha o seguinte, ó. Então, a gente está com 30 e quanto? 31. 31. E o outro está com 21, né? Então, a gente está a 10 pontos de classificar para a Europa e 10 pontos para cair. Isso? 10 pontos para cair e 10 pontos da Europa. A gente está que nem o Santos no Campeonato Paulista, né? Basicamente, agora o Chelsea virou o Fantástico, né? Traduzindo isso aí, sério, para traduzindo isso aí, o Chelsea não pode piscar, não pode pisar errado. Então, no limite sempre. Agora, sério mesmo, são 36 pontos a ser disputados todavia, certo? Não, o Chelsea, 42, né? Porque são 14 jogos. São 14 jogos. Nesses 14 jogos, você acha que a gente ganha mais ou perde mais? Eu acho que a gente perde mais. A gente vai chegar bem perto de ser rebaixado, cara. Eu acho que a gente luta... Vamos lá, são 14 jogos, né? Então, são 14 porque é o seguinte, tem um jogo contra a Liverpool. Eu acho que a gente perde, pelo que eu vi na tabela agora, eu acho que a gente perde 9 dos 14. Nossa, mas aí a pancada é grande demais. É louco, aí é muita coisa. Fora que eu tô falando. Não, mas o problema aí, Dalmolin, o que me preocupa é alguns possíveis empates, porque o Chelsea não vai ganhar. Vamos pega 14, eu duvido que o Chelsea ganhe 7, ganhe metade. Tá muito feia a coisa. Cara, eu pensei que não existia Santista no Brasil, mas apareceu uns 50 aí, já metendo o pau em mim aí, comparei o Chelsea com o Santos. Eu pensei que o Rick era torcedor do Bahia, ele é Santista, que legal, show. Não adianta, em matéria de futebol, os nossos times estão dando muito susto na gente, cara, não tem jeito não. O Arthur falou que o United vai chegar, o Arthur, sossega, vai comemorar sua Copa da Liga, rapaz. Manchester United tá aí. O Neymar não foi chamado porque está machucado, Dalmolin, seleção brasileira. E o Rick falou, você está pessimista, então eu vou me incluir também. Estamos pessimistas realistas. Cara, eu não sou pessimista. Eu nunca fui pessimista na vida. Eu falo na lata.
E eu falo analisando o que está acontecendo no campeonato esse ano. E se você for friamente deixar o chapeuzinho de torcedor do lado e analisar bem como é que está jogando o time e, e os times que vêm pela frente aí, se você conseguir tirar o chapeuzinho de torcedor e analisar, você vai ver que é mais realismo do que pessimismo. Essa é a minha Realismo, opinião, não é? realismo. Pra mim, realismo. Eu não sou pessimista quanto ao Chelsea. Eu adoro ver o Chelsea jogar. Torço pra caramba, mas a coisa não tá funcionando. O Chelsea não tá marcando gol, sabe? Tá, daqui a pouco eu vou passar aqui os jogos anteriores aqui. Você vai ver, o Chelsea não tem vitória. Se for procurar Como é que vitória você do gasta Chelsea, 300? contra o Crystal Quanto a Palace, gente gastou? 500 milhões? 600 milhões? Quanto foi que a gente gastou no total? 600 e tanto. 600 e tanto. 600 e tantos milhões de não comprar uma porra de um centroavante? Vai trazer o Bamiyang, que não consegue fazer gol nem nos vovozinhos que jogam na praia, caralho. Isso é putaria. Nenhum time do mundo faz isso, cara. Isso foi ridículo. A partir daí, tu já vê como é que é o level de competência dessa nova diretoria do Chelsea. Comprou o Alba que estava fora, agora já voltou para o time. Agora, quem tiver aí, a galera que está aí assistindo a resenha, me expliquem o que o Graham Potter quer com o Ziyech. Um cara que estava em Paris para assinar contrato, só não está lá por causa de burocracia e agora é titular do time. Tentem me convencer eles aí, porque eu não concordo. Isso é apadrinhamento. Tem jeito. Estranho. É estranho, é muito estranho que o Chelsea queria se livrar dele e agora está aí de titular. Se bem que você olhar para o time, quem que faria a função do Ziyech? Qualquer outro cara que faria a função do Ziyech no time? É o que vai sair também, Pulisic. E também Mount. é outro que... Vai sair Mount, o Mount, o que o Mount fez esse campeonato? Eu tô assustado com o cara, bicho. Eu tô muito... A caída do Mount é impressionante, cara. É uma coisa assim absurda. Foi pro banco, igual a torcida, muitos da torcida queriam. Então, ó, vamos só passar aqui a rodada, ó. No sábado, tá? City Newcastle vai abrir a rodada. Chelsea Leeds, Arsenal Bournemouth, Aston Villa Palace, Brighton West Ham, Wolves e Tottenham, jogos do meio-dia. 14h30, Southampton e Leicester. No domingo tem Forest e Everton às 11 da manhã. Liverpool e Manchester United, ó, jogão, hein? 1h30, 13h30. E na segunda-feira, Brentford e Fulham vão fechar a rodada. Jogo do Chelsea amanhã, transmissão do Star Plus. Rick, eu mandei até uma mensagem no privado para você, porque é muita incoerência essa questão do Ziyech. Tá complicado. Eu acho que não vamos ver nada não, tá? Falando de Leeds, né? Falando dos jogos da temporada passada, na PL, Chelsea foi o terceiro com 74 pontos, olha a diferença, Douglas. Chelsea terceiro com 74 e o Leeds foi o 17ª posição que ele está hoje. Hoje ele está com 22, acabou o campeonato, e fez 38 pontos. Campeão City com 93 e vice o Liverpool com 22. Os jogos da temporada 21-22 foi... O jogo de Stamford Bridge foi Chelsea 3-2, um jogo complicado demais. Se eu não estou enganado, era o Bielsa ainda. O Leeds abriu 2-0, lembra? Acho que foi isso. Ó. Fez uns gols lá e deu Chelsea, conseguiu ver. Eu não sei que o Leeds estava ganhando. Eu não lembro se foi 2-0 mesmo. Foi um jogo bem apertado, esse 3-2. E no final do campeonato, 3-0, o Chelsea foi lá no Elland Road e ganhou também, na rodada final. Essa era a penúltima rodada, acho que era uma coisa assim. E esse ano o Leeds meteu aquela sacola, né? Aquele 3-0 lá na terceira rodada, que os jogadores do Chelsea, com o Thomas Tuchel, ainda não viram a cor da bola. Esses foram os jogos. Leeds que não venceu o Chelsea em Stamford Bridge ainda depois que voltou. Depois de 16 anos fora, agora já são... Vai bater em 18 já, né? Fora. Amanhã eles ganham. É isso. Amanhã eles ganham. Como é que você diz? Realismo, né? Rivalidade
Você, cara, time que perde, o Chelsea que perde para um Tottenham, eu em 30 anos de história no Chelsea Futebol Clube, né, eu nunca vi isso. O Tottenham não tinha feito 0 gols no estádio novo deles em 6 jogos, fizeram nada, não fizeram um golzinho desde que eles mudaram para o estádio. Foram 6 jogos sem fazer um gol no Chelsea. E meteram o Chelsea num baile. Respeitaram por meia horinha ali no primeiro tempo, viram que o Chelsea não tinha porra nenhuma para oferecer e foram para cima. Quer dizer, qual que é o pessimismo meu? Olha o resultado, cara. Olha perder para Southampton em casa. Nunca. Perder para Southampton em casa. Nunca. Nunca. Perder para Tottenham fora de casa, isso aí eu já não via, fazia... Desde aquele 6-0 que eles meteram na gente lá no White Hart Lane, lá, séculos atrás, na Copa da Liga, nunca mais ganharam do Chelsea, cara. 20 e tantos anos sem ganhar do Chelsea. Pô. Sobre o Southampton, em 2020 até, o Chelsea até perdeu, só que o Southampton estava num outro esquema. O jogo dessa vez é que o Southampton era o lanterna, né, bicho? E dos 18 pontos ganhou da gente 2 vezes, ganhou 6, aí não dá. O Wesley falou que o Chelsea ia jogar com 3 zagueiros e James e Tio na sala. 3 zagueiros de novo? Eu acho que o Potter não vai fazer isso mais não. Acho que já experimentou lá no início, se eu não estou enganado. E o James é dúvida para amanhã. Acho que o James não vai jogar, não. E o Pensante falou que o Ziyech é paneleiro, é amigo do Lukaku, do Alba. Cada um com as suas teorias, Pensante. Ô, Damalim, você tá aí, viveu pra caramba lá, não era vovô ainda não, aí virou vovô. Eu coloquei aqui falando sobre a rivalidade que é iniciada nos anos 60 por causa de eliminações em Copa. Uma hora o Leeds elimina, outra hora o Chelsea elimina. Teve a grande final da Copa da Inglaterra. Fala um pouco da rivalidade para nós. Eu sei que é um cara da história aí do futebol inglês aí, de Chelsea e Leeds. Então, veio muito mesmo dessa área de eliminações e tudo isso. E antigamente tinha muito essa coisa de rivalidade entre os times do norte e os times do sul, né? Então, se você pega, por exemplo, de Birmingham para cima, seriam os times do norte, né? Manchester United, Manchester City, Newcastle, Liverpool. Naquela época, Newcastle, Nottingham Forest. Então, naquela época lá tinha o Liverpool, que era muito forte, tinha o Forest, que era muito forte, né? E tinha o Leeds, que estava começando a jogar um futebol mais ou menos. Então, os times do Sul nunca ganhavam nada. Arsenal, Chelsea, Southampton, a gente era os times que ficavam da meia da tabela para baixo nas Copas. Então, naquela época, os times do norte, os times do norte da Inglaterra eram muito mais fortes do que os times do Sul. Então, para a gente ganhar dos times... mais dinheiro? O norte tinha mais, era industrial, tinha mais dinheiro, tinha mais financiamento, tinha mais jogadores assim de melhor qualidade, os campos eram melhores, né? E aqui, por exemplo, aqui em Londres jogava com o Park Rangers, jogava Chelsea, jogava Arsenal, era muitos derbys. Então complicava muito a vida de um time do Sul para conseguir ganhar ponto, porque se você joga 5, 6, 7 derbys num ano, é complicado você ganhar todos, né? Então e depois tem negócio de religião misturada, tem negócio de política misturada, então se você junta todo esse caldeirão, então e na época o Leeds era cheio de gracinha, eles inventaram aqueles meião que tinha aqueles babadinhos que você coloca nos uniformes militares, né, cheio de putaria, que tinha amarela, os caras vinham tipo parecendo marinheiro de primeira viagem, né, marinheiro em dia de formação. Então os caras queriam, né? E a gente sempre na segunda divisão, brigaiado, então tinha aquela coisa assim, né? Não vamos pegar os caras do norte e vamos encher de porrada e vamos ganhar a todo custo, né? Daí é que pinta a história do Dirty Leeds, por causa do jogo violento. Exato, então eles começaram, o pessoal do norte ele jogava muito mais firme que a gente, né? Tinham jogadores mais fortes, com muito pouca habilidade, mas com mais garra, né? Mais, como que eu falo? Mais determinação do que a gente do Sul, né? Então, claro, quando
o time do Sul ganhava do time do Norte na época, não se ouvia que o Liverpool tinha Champions League, o Nottingham Forest tinha Champions League, né? O Leeds estava em ascendência, era muito difícil ganhar do Leeds. Na época que você chegou na Inglaterra ali nos anos 80, ainda era assim ou já tinha passado? Não, ainda era assim. Começou a mudar depois da Premier League, né? Começou a mudar depois da invenção da Premier League, aí você tirando o Manchester United, que conseguiu um investimento muito forte ali dos irlandeses, né? Do pessoal das corridas de cavalo e tudo isso aí, o Manchester United cresceu muito, porque antes disso o Manchester United não era ninguém, o Manchester City veio de dinheiro também, e aí conforme foi a Margaret Thatcher, fechou muita indústria no norte, fechou muitas minas de carvão, então o norte começou ficando cada vez mais pobre, e o sul enriquecendo, né? O pessoal começou a investir mais no sul do país, os ricos, né, vieram para cá comprando propriedades, porque o governo estava vendendo um monte de propriedades, né, no sul do país, que queria que o sul investiu mais no turismo e tudo isso, e esqueceu o pessoal do norte, né? Então foi uma reviravolta muito grande em termos de futebol, principalmente em termos de futebol, né? Aí você tem um time como o Arsenal investindo, né? Fizeram o estádio novo, você tem Chelsea investindo com o Abramovich e até mesmo com o Ken Bates, né? Estabilizou o time, começou a trazer Glenn Hoddle, começou a trazer Gullit, começou a trazer Mark Hughes, começou a trazer Vialli, começou a trazer todo esse montão de jogador. O Arsenal fez aquele time invicto. Começou a fazer aquele time invicto, né? Que ganhou a Liga sem perder nenhuma. E o time do Norte, infelizmente, devido à situação econômica do Norte do país, começaram a cair de produção. O Forest despencou lá para a terceira divisão, o Leeds caiu para a segunda depois de ter ganhado o título, o Blackburn você não escuta mais, Coventry você não escuta mais. O City vivia subindo e descendo, né? O City vivia, era o ioiô, né? Era o saco de pancada, era como o Fulham hoje era em dia. Liverpool e Manchester United mesmo, que sempre mantiveram uma disputa alta ali no norte. Agora, olha só, eu cresci assistindo, tipo, o Jornal Nacional da Vida, e sempre tinha lá, você citou o nome dela aí agora, Margaret Thatcher, né? A primeira-ministra. Eu cresci vendo Margaret Thatcher. Eu estava olhando, eu estou preparando uma resenha sobre aquele Chelsea Leeds dos anos 70, aí estava lá para pesquisar primeiros ministros e tal. A Margaret Thatcher, ela governou, né? Ela mandou as cartas aí no É Reino Unido ou só Inglaterra? Reino Unido. Primeiro-ministro. É Reino Unido, né? É. Gales, Escócia e Inglaterra, é isso? E República da Irlanda. Do Norte. Irlanda do Norte. Então, o primeiro-ministro britânico dá as cartas nessas 4 nações aí, né? Então, beleza. Aí você falou da Margaret Thatcher. Ela foi da parte final da década de 70 até 91, acho que isso, 91. É mais ou menos isso, 90 a 91. Tá. Aí eu queria que você citou ela aí, né? Eu queria saber, o inglês aí que viveu, o inglês gosta? Ela foi boa para o Reino Unido ou não? Ela é mais crítico ou mais elogio para a época do governo dela? Se você veio de uma família de classe operária, que teu pai era carvoeiro, que teu pai era mineiro, que teu pai trabalhava na construção de carro, na montadoras de carro, você é contra ela. Se você trabalhar para o setor público, você é a favor dela. Então depende muito do que você fazia ou que os seus pais faziam na época, né? Resumindo, é igual em todo lugar, né? Ela governou para os ricos, né? Governou para os ricos. Basicamente, se você votou... Basicamente assim, para não ser muito generalizado, mas é bom fazer isso. Se você votou para o Lula, sim, você odiava a Margaret Thatcher. Se você votou Bolsonaro, você é pró-Thatcher, né? Então, a Thatcher era muito estrita, não tinha meio termo, ela era muito conservadora, ela gostava de lidar com punho de ferro, com ela não tinha meio termo, né? A lei funcionava mais, a imigração era muito mais controlada do que é agora. Era fechado, né?
Para o pessoal que é mais conservador, tipo eu, por exemplo, que eu sou bem conservador, quase beirando o militarismo, para É mim a isso. Margaret Thatcher foi, para mim a Margaret Thatcher foi uma benção, porque ela vendeu a casa, ela começou a vender casas do governo e eu comprei, e comprei barato na época. Hoje em dia eu não consigo comprar uma casa aqui na Inglaterra. É muito difícil. Entendi. Qualquer casinha aí é mais de 1 milhão de libras. Então, Entendi. A questão aí era mais o social mesmo, né? Ela não foi na época dela que estourava aquelas. Você falou do norte do país, né? Das indústrias, dos times, a economia que deu uma caída. Foi na época dela, então, né? Um pouco, né? Não só da época dela. É sempre assim, né? Independente de qualquer governante que apareça. como a Libra, você tem que entender que como a Libra na época era muito forte, a Libra era extremamente forte comparado com outras moedas da Europa antes do euro, né? Pré-euro. Então, o que que ela fez? Ela pensou assim, olha, é muito mais fácil eu comprar de fora, comprar produtos de fora do que eu fazer, né? Ela abriu Então, o comércio. fica muito mais fácil eu negociar com Polônia, com Bulgária, com Itália, com Espanha, com França, com caralho a quatro, porque minha moeda é muito forte. Então eu consigo comprar 70 toneladas de comida em vez de produzir 10 toneladas de comida. Certo? É muito mais barato para mim fazer isso. Então foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Então prejudicou muito, por isso que eu falo, ela prejudicou muita gente que dependia, né, de produção. E, em compensação, ela fez muita gente rica, né? Investimento em propriedades, que hoje em dia tu quer fazer dinheiro aqui na Inglaterra, tu compra propriedade. Tá. Tu dobra ou triplica o valor em 5 anos. Né? Tá bom. Fechando o capítulo da rivalidade, só uns dados aqui. Ó. O Leeds chegou a vencer o Chelsea por 7-0 ali no início dessa rivalidade nos anos 60, na League Division One, e depois, em 1970, no ano em que o Chelsea ganhou a Copa da Inglaterra dos caras, nesse mesmo ano, o Leeds venceu o Chelsea por 5-2 também pela League Division One no Stamford Bridge. Então, o Leeds já bateu muito no Chelsea também, eles vivem trocando aí. Em décadas, principalmente as 2 últimas décadas, o Leeds ficou fora, né, em segunda e terceira divisão, e o Chelsea ascendeu, né? É um dos times que usou soberania aí na Europa. Mas vai ser jogão amanhã, eu espero, apesar de você estar pensando em derrota, sendo realista, não sei. Meu palpite é 1-0 para o Chelsea amanhã, que tem que ganhar de qualquer jeito. Então, eu passei o objetivo na temporada, Dalmalim. O objetivo do Chelsea, para mim, nessa temporada é só avançar na Champions League, conquistar uns pontinhos na PL. Tentar uma Conference League? O que você quer, Dalmalim? Avançar na Champions, conquistar uns pontos na Liga ou garantir uma vaga na Conference? Cara, olha, se for verdade, se for para ir para a competição europeia com esse técnico, que vá para a conferência, porque Copa da Europa e Champions League a gente vai passar raiva e vergonha o ano que vem com esse cara. Se for pensando com a minha cabeça de torcedor, claro que eu quero ir para a Europa, né? Agora, se eu for pensar com a minha cabeça de análise de futebol, eu estou contente se a gente não cair, né? Não vai cair, não. Não porque, dá. Porque o esse, time que gasta porque $1 bilhão não cai, não pode cair, não tem condição. Mas olha, rapaz. Isso é a maior tragédia do futebol. Isso é a maior falha de gestão que já existiu no futebol profissional. Que gestão? Você acha que a gente tem gestão no clube? Não, é gastar dinheiro errado. É isso que eu estou falando. Gastar dinheiro errado. Nossa, ia ser uma coisa assim, ia ser estudada. Ia chamar a Cambridge lá, chamar os professores lá, os mestres lá, para criar teses sobre isso. Eu acho que devia ter a NASA. a NASA é americana, né? De repente eles acham uma solução. O Leeds, para mim, mais uma vez, é permanecer na Premier League. Apesar do time ser gigante demais,
já demitiu o treinador de novo, já bagunçou lá. Para mim é permanência. Você pensa em outra coisa do Leeds United? Não, o Leeds United, para ele, o que cair é festa, contanto que ele não caia para a segunda liga. Ele tá aí para se manter na Premier League, fazer o dinheirinho dele e tentar fazer um time que compete. Esse é o objetivo do Leeds. Se cair alguma coisinha mais que isso, para eles é lucro. O objetivo Leeds do Leeds United sempre foi esse. Leeds United tem um time bem jovem. Precisa de alguém para acertar eles lá de novo. Então, eles têm que se é igual o Nottingham Forest. Eles gastaram um dinheirinho aí para conseguir se manter na Premier League por pelo menos 2, 3 anos até que. O Forest está conseguindo um resultado imediato. O Nottingham Forest, que estava em zona de rebaixamento, na última posição, agora está com o quê? 13º com 25 pontos. Esse é o Forest. É isso aí. Pois é. Os jogos anteriores, olha o Chelsea, dá uma olhinha, ó. Derrota para o Dortmund nas oitavas da Champions por 1-0, derrota para Southampton na PL em casa e derrota para o Tottenham fora de casa. O Leeds, derrota para o Everton na Premier League, vitória contra Southampton, que venceu a gente, olha só, e derrota para a Fulham na Copa da Inglaterra, já foi eliminado. O histórico geral são 107 jogos, 37 vitórias do Chelsea, 30 empates e 40 do Leeds. Na Premier League são 29 jogos, com 11 vitórias do Chelsea, 9 empates e 9 vitórias do Leeds, 65 gols, 34 do Leeds e 31 do Chelsea. O primeiro jogo... Sempre foi jogos apertados, cara. Não tem essa. Tá cheirando a 0-0 amanhã eu tô conseguindo sentir o cheirinho de um 0-0, ou 1-1, 2-2. Mas sendo essa faixa aí. No primeiro jogo na história, o Leeds venceu o Chelsea por 5-0 em 1927. O primeiro jogo em Stamford Bridge foi uma vitória também do Leeds por 3-2 em 1928. Esse primeiro jogo foi 5-0, foi pela segunda divisão. Esse primeiro jogo aqui também em 28 pela segunda divisão. Turno e retorno. Né? Nessa época de segunda divisão aqui, ó, para você ter uma ideia, tinha Middlesbrough nessa época aí, era uma segunda divisão sempre forte, sempre rodou aqui. Vamos ver o que fala. O primeiro jogo na Premier League, olha, o Nicolas Souza entrou aí, salve, resenha, chegando no fim aqui. O primeiro jogo na Premier League foi um Chelsea 1, Leeds 0, em novembro de 92, gol do Andy Townsend, um meio irlandês que jogou de 90 a 93. Lembra alguma coisa dele? Lembra dele? Lembro. Muito bom jogador. E agora é comentarista na BBC. Muito bom. Ele fez a Copa do Mundo, a última cobertura da Copa do Mundo na BBC aqui. Foi muito bom jogador pra gente. 138 jogos, 19 gols que ele marcou, de 90 a 93 do Chelsea. Olha o Chelsea, ó. Hitchcock, Donald, Hall, Lee Sinclair, Newton, Stuart Townsend, Dennis Wise, Robert Black, Pete, Graham Leshaw no banco. Treinadores aí, que é o Graham Potter, com a corda no pescoço. Quem vai comandar o Leeds é o Javi Garcia, um espanhol, com passagens por Vincazán, Almerim, Ilustrações, vários times na Espanha, no lugar do Jesse March, que foi demitido. Né? É assim. Títulos de primeira divisão, o Chelsea tem 6, o Leeds tem 3, 69, 74 e 92. O Leeds foi o último campeão, né, antes da Premier League. Então... Essa aí de 92 eu não quero nem lembrar, porque tu sabe muito bem o que aconteceu comigo. É bravo. Mas tem Chelsea Leeds sempre vem, né, velho? O Leeds foi campeão. Para quem não sabe, vai lá ver a resenha. Para quem não sabe a minha história, vai lá ver a resenha lá no Chelsea Fan BH 105, 1905, lá que tá lá. Assistam todas as resenhas do Chelsea Leeds, que sempre tem o Domolinha aparecendo lá, legal. O Leeds foi campeão em 92 com 82 pontos. Segundo lugar, o Manchester United. Terceiro, Sheffield Wednesday. O Chelsea foi 14º com 53 pontos, né? Olha para você ver como que mudou. Três times do Norte, né? É o que eu estou falando para você. Naquela época o Norte era muito forte. Ainda, né? Exato. Destaques aqui, eu coloquei o
O Wesley Fofana, zagueiro, que ele vai substituir o Thiago Silva, ele tem essa missão. E eu coloquei, como está faltando atacante, botei aqui o Datro Fofana, para ver se o Potter dá alguns minutos para ele. Eu acho que ele não começa o jogo, mas ele tem que começar alguma coisa. E o Sterling, que tem que acordar para a vida no ataque do Chelsea. Eu sei que você não gosta dele, mas eu espero que ele ajude um pouco, né? A nossa gazela voadora. Muito bem. Deixa eu dar o resultado, fechando a resenha aqui, o Dalmolin. Meu palpite é 1-0. Você está achando que o Chelsea vai perder, né? Amanhã, Chelsea Leeds, 4 de março, no sabadão, ao meio-dia, na Star Plus. Vamos esperar e torcer para o Chelsea vencer amanhã. Não é não, Dalmolin? Que vença, né? Que vença, cara. Claro que eu torço por uma vitória, eu quero que ganhe, que o time tem que começar a acordar, né? Acordar e começar a ganhar jogo, mas eu tô vendo mais um empatezinho aí do que uma vitória. Eu não confio nesse time, nunca gostei, tu sabe disso, desde que começou a comprar esses jogadorzinhos de meia boca aí, sempre critiquei, vou continuar criticando. Eu acho que os jogadores que o Chelsea comprou não são jogadores de Premier League. Eu acho que o técnico que o Chelsea contratou não é o técnico para comandar o Chelsea. Eu acho que foi a segunda maior cagada da história do Chelsea terminar o Tuchel embora, né? Você não manda um técnico que é campeão do mundo embora por causa de 3, 4 partidas no começo do campeonato. Você não faz isso. Nenhum time faz isso. A não ser que você é um Flamengo da vida que está aí se fudendo com o Vitor Pereira também. Eu quero mais é que se foda, né? Então, é isso aí. Vamos que vamos. Valeu, Dalmolin. Valeu demais. Contribuiu pra caramba na resenha aqui. Todo mundo curtindo o Vovô Blogueiro e Chelsea Fan BH, hein? Valeu demais. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, ó. Sempre lá no alto. Amanhã, Chelsea, meio-dia no Star Plus. Valeu. Alô, moçada. Beijão aí.